que vocês aprenderam domingo passado? Pronto, olha aí. A ser servo. Nós aprendemos sobre o servo do Senhor, que é Cristo. E vimos que à semelhança dele, nós também, depois de recebermos a obra dele completa, nós agora também nos tornamos servos à semelhança do servo. Isaías capítulo 42 nos fala desse servo e do que Deus faz e como Deus opera e trabalha. Esse foi o texto que trabalhamos no último domingo. Diz assim, o texto da Escritura, Deus apresentando o servo, na verdade: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E hoje continuaremos estudando a partir do verso 5. Assim diz Deus, o Senhor Jeová, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra. E agora, Deus, nos humilhamos diante dela, por perceber a grandeza que ela nos revela e a pequenez em nós. Assim, ó Deus, pedimos que por amor e misericórdia nos fales, que uses, ó Deus, da palavra escrita, e uses, ó Deus, desse instrumento para falar aos teus filhos, aos teus servos, na iluminação do teu Espírito Santo. Que seja a tua palavra, ó Deus, clara, objetiva, cristalina, chegando aos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Coisas novas vos anuncio. No último domingo eu mostrei para vocês rapidamente que o Evangelho em Isaías, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 39, Deus convoca um tribunal e condena o seu povo. Vocês estão condenados, vocês estão debaixo do juízo, vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, está afastado de mim. Então Deus vem como um promotor de justiça da aliança e traz acusação, julgamento e condenação ao seu povo. Por quê? Porque Deus pegou um povo que era escravo no Egito, trouxe para fora daquela escravidão, colocou-o numa terra que ele prometeu: vocês vão viver bem, me adorem. E esse povo se tornou um filho rebelde. No próprio livro de Isaías diz assim: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Filhos rebeldes, já ouviram falar de filhos rebeldes? Quem tem filhos aqui sabe o que é isso.
Isso acontece. Isso acontece na nossa história. Isso aconteceu na história de Deus. E Deus então fala dessa mensagem de juízo, não sem chegar ao ponto, a partir do capítulo 40, que estudamos alguns domingos atrás, no qual ele começa a anunciar o evangelho ao seu povo. E esse Deus vem e confronta, e o capítulo 40 começa dizendo assim: consolai, consolai o meu povo. E ele começa a anunciar esse evangelho. Interessante, se você não está acostumado com a Bíblia, deixa eu falar rapidinho para você entender o que está acontecendo aqui. Esse homem Isaías, que é o profeta que nos traz essa profecia, ele viveu 700 anos antes de Cristo. E lá, nesse tempo todo, antes de Cristo vir à Terra, ele veio trazendo a mensagem do Evangelho e da salvação de Cristo, que ia nascer 700 anos depois. E ele diz então: consolem o meu povo, preparem o caminho. E ele começa então a falar de João Batista, que é aquele que viria antes de Jesus Cristo, dizendo: ó, está chegando o Senhor, está chegando aquele que é grande, está chegando aquele que é poderoso para salvar. E João dizia: eu não posso, mas ele pode. Ele vai fazer uma coisa que eu não consigo fazer, mas ele consegue. Então, 700 anos antes de Cristo, nós começamos a ouvir essa mensagem de redenção, que na verdade, ela já vinha sendo falada desde o comecinho da Bíblia. Quizá um dia eu tenha a oportunidade de voltar lá, Gênesis capítulo 3, e começar a falar de novo dessa história da redenção para vocês. E aí então Deus proclama essa mensagem dizendo: fala para o coração desse povo. Lembra? Eles são filhos rebeldes. Como é que você consegue tratar com um filho rebelde? Só se você conseguir chegar no coração. E Deus, ele sabe fazer isso. Deus sabe falar ao coração. E a primeira coisa que o pai faz com relação aos seus filhos, ele diz assim: a primeira coisa que eu faço é te perdoar. Fala para esses meus filhos que a iniquidade deles está perdoada. Essa é a boa notícia. Vamos começar aqui do ponto que tem que ser começado, no coração e no perdão. E aí então o capítulo 40 fala de todas as boas novas. E por que é que Deus pode trazer boas novas? Porque Ele é Senhor da natureza, Ele é supremo entre as nações, Ele está acima dos ídolos, Ele manda nos governantes, Ele é um Deus incomparável e Ele é um Deus que dá força ao cansado. Lembra daquele verso tão famoso do capítulo 40? Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É Deus quem faz essas coisas. Aí depois nós caminhamos então para o capítulo 42 e vimos os 4 primeiros versos no domingo passado. Nós vimos que esse servo do Senhor, quando o texto diz: eis aqui o meu servo, nós já lemos, não é? Que esse servo do Senhor é Jesus Cristo. E que Jesus apontou esse homem, apontou esse servo e disse o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer, e que esse servo vai até o fim da sua missão para cumprir a vontade do Pai dele, que é o Deus Pai. Então Deus Filho vem e cumpre a sua missão. Verso 4 diz assim: ele não desanima e ele não quebra, e ele não desiste, mas ele vai até o fim na sua obra, e ele prega a sua verdade. E aí então nós concluímos domingo passado sabendo ou vendo qual é essa verdade. A verdade é que existe um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o nosso Criador, e nós devemos a Ele honra, glória, louvor. Mas nós fazemos o quê? Nós nos revoltamos, nós nos afastamos e nós buscamos a nossa própria honra, glória e louvor no lugar de Deus. Esse é o nosso grande problema como seres humanos. Nós somos escravos da idolatria do nosso ego, do nosso eu. E nós precisamos deixar isso para trás, porque só há um Senhor.
Nos próximos versos que nós vamos estudar hoje, nós podemos ver que o poder e a autoridade do servo para fazer essas coisas vem do Senhor. O poder e a autoridade do servo para fazer essas coisas vem do Senhor. E a primeira coisa, gente, que nós precisamos entender, para entender a graça e a extensão da graça do Evangelho, é entender quem Deus é. E a maneira como Deus nos mostra quem Ele é deixando na sua palavra a verdade a respeito do fato, em primeiro lugar, que Ele é um Deus criador e soberano. Aliás, vamos pensar comigo aqui, raciocinar rapidinho. Se você acredita nisso, primeiro, Deus existe. Segundo, Ele é poderoso acima de todas as coisas. Terceiro, Ele é bondoso. Terceiro ou quarto, na sua bondade Ele se importa comigo. Foi tudo que a gente falou até agora, tá? Nossas liturgias, elas têm uma função e um propósito, que é didático, que é para aprendermos. Então me diz uma coisa, se você é filho de Deus, por que você tem medo de alguma coisa? Percebe a nossa incredulidade? Nós somos crentes, nós cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos no Criador, sabemos da bondade dEle, e volta e meia nós nos deixamos tomar por um sentimento de medo tolo e bobo que não deveríamos ter. Mas nós temos, essa é a nossa realidade. A nossa natureza caída nos faz enxergar o mundo de maneira distorcida, como aquele que não conhece a Deus. Esse sim, esse tem que viver com medo mesmo. Mas o homem é tão soberbo que ele passa a acreditar em si mesmo, ou na sua sorte, ou no seu acaso, ou ele diz assim, eu não acredito em nada e eu quero viver por mim mesmo, e ele vai na sua, até que ele seja confrontado com a morte. Isso está na história de muitos dos grandes filósofos, que negaram durante toda a sua história e toda a sua vida a existência de Deus. Mas ao se deparar com o absolutamente desconhecido, tremeram na base. É aquele famoso ateu, graças a Deus, né? Até na hora que a coisa fica feia. Mas nós temos dificuldade de ver a Deus dessa maneira. Aliás, ao longo da história, nós homens temos criado coisas para substituir a Deus. É interessante, quando a gente olha para a própria história da ciência, a gente vê que a partir de um determinado momento, o homem começou a dar determinadas explicações para o mundo e para a existência, e até que veio a teoria da evolução e do surgimento da vida, que deu aquela resposta, agora eu já sei como a vida surgiu, eu não preciso mais de Deus para nada. Antes desse período, ainda havia uma coisa chamada deísmo. O deísmo era, as pessoas acreditavam num Deus que veio, começou o mundo e pulou fora. Mas depois eu nem preciso mais de nada. E eles atribuem isso à nossa anterior ignorância. Antes a gente era ignorante, a gente não tinha a ciência. Como a gente não tinha a ciência, a gente precisava acreditar em alguma coisa para dar explicação para a vida e para o mundo. E o que eu estou querendo dizer é que é exatamente o contrário. Se eu não tenho convicção de que essas coisas que eu vejo, como disse o salmista no salmo que lemos, quando contemplo os céus dos céus, obras dos teus dedos, a lua, estrelas que estabeleceste, Senhor, os senhores são grandes, o Senhor fez tantas coisas grandiosas. E o salmista fica impressionado que Deus ainda olha e se inclina para ouvir coisas tão pequenas como nós. Um Deus tão grandioso. Aliás, é exatamente esse o problema que o apóstolo Paulo aponta em Romanos, no capítulo 1. Ele fala que o homem vive em rebeldia contra Deus, porque ele olha para a natureza e ele faz o quê? Adora a criatura no lugar do
Criador. É por isso que nós vamos encontrar na inologia cristã, na liturgia cristã, baseados na escritura cristã, essa ênfase constante de que esse Deus, que é o Salvador, em primeiro lugar, Ele é o Deus Criador. Nos faz encolher e dizer como o salmista aqui no verso 9 do Salmo 8, ó Senhor Jeová, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, como o Senhor pode me sustentar. E só Ele pode fazer isso. E eu gosto muito dessa expressão aqui nesse verso. O texto diz assim, ó Senhor, o nome em maiúsculo, significa o nome próprio de Deus, que a gente, numa tradução, de uma forma bem imperfeita, fala Jeová, ou Javé, ou Yavé. Ele diz assim, ó Senhor, Senhor nosso. Como a gente cantou no hino, eu sou dele e ele é meu. Se eu digo, esse é o Deus, Ele então agora é o meu Deus. E esse é o meu primeiro ponto, querido. Se você quer de fato aprender a viver bem nesse mundo, você precisa conhecer o Criador dele, que é aquele que envia o servo. Verso 5, então, assim diz o Senhor Jeová, que criou o céu, que criou a terra, que estendeu, que formou tudo e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então eu preciso reconhecer a Deus como o grande Criador de todas as coisas, e eu preciso reconhecer que Ele é o meu Criador. É por isso que a gente vive num mundo tão esquizofrênico. Porque se por um lado eu tenho a palavra de Deus me afirmando e reafirmando o tempo inteiro que Deus é esse Deus, do outro lado eu tenho muitas outras forças filosóficas, supostamente científicas, dizendo, não, eu não preciso de Deus para viver nesse mundo. E é por isso que o mundo é tão estranho. É por isso que o mundo é tão dividido. É por isso que a gente vê tanta coisa louca no mundo. É ou não é, gente? Lê o que está escrito por aí. Lê os jornais. Lê as mídias. Ouça o Jornal Nacional. E as coisas já não fazem mais sentido, porque esse é o mundo no qual nós vivemos. Então, o que é que pode dar sentido àquilo que nós fazemos? É quando Deus chama, confirma e trabalha no chamado do seu servo. Lembra, nós estudamos sobre o servo e vimos que o servo é Jesus Cristo. O texto agora vai falar do que Deus faz e da maneira como Ele confirma. Ele diz assim, eu, Senhor Jeová, eu te chamei em justiça. Isso não é o que mais nós precisamos hoje? Quando você lê o mundo, a morte, a fome. Gente, nós vivemos no século 21. Existe escravidão humana. Existe indústria da pedofilia. Crianças são vendidas na internet para a prática de sexo. E aí você pensa assim, que mundo é esse que eu vivo? É um mundo de injustiça. É um mundo no qual todas as coisas apontam para o imperativo do pecado, da carne, da morte, da escravidão. Nós somos aqui um povo privilegiado. Todo mundo aqui, pode ser que você esteja passando aí perrengue na vida, todo mundo passa. Mas a sua maneira, a sua estrutura, as coisas que você tem, é muito acima do que acontece aí afora. Você tem gente que te acolhe.
Você tem gente que te socorre. Você tem uma comunidade de amor. Você tem uma família, você tem estrutura. Tem gente aí que não tem nada, porque esse mundo é terrível na sua injustiça. E Deus diz então, eu chamei o meu servo em justiça. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que esse Senhor, Criador dos céus e da terra, é também juiz. E que Ele não vai permitir que essa injustiça se perpetue eternamente. A história tem começo, meio e fim. E esse justo juiz, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, conforme ele anunciou na palavra dele, ele vai trazer justiça sobre os homens. Não se iluda de que será diferente disso. Então pode ser que aqui na terra eu consiga algum índice, algum nível de justiça, mas nunca vai ser igual à justiça de Deus. A única justiça na qual eu posso de fato e finalmente confiar é na justiça do servo. Porque Deus o chamou em justiça. Ontem, comentando as últimas notícias do nosso país, e o fato de que um juiz do Supremo Tribunal mandou soltar um grupo que tudo aponta que o negócio está uma roubalheira, eu perguntei no grupo assim, e aí, quem que vai julgar o STF? Porque parece que a Lava Jato vai chegar no STF. E meu amigo, um dos meus amigos no grupo respondeu com simplicidade, 4 letras. Deus. Deus. Deus vai julgá-los. Eu não tenho dúvida disso. Pode ser que eu não veja isso aqui na terra, pode ser que eu não veja isso agora, mas o fato é que Deus julga. Ele começa por julgar o próprio povo que se rebelou contra Ele. Então, não se esqueçam. Nós somos povo de Deus, aqueles que são crentes e que acreditam na graça e na misericórdia de Cristo. Nós temos, sim, que nos portar com a justiça de Cristo. Eu não estou livre disso, não. E Cristo vai me chamar para resolver essas coisas ao longo da minha vida. Agora, aquela injustiça que eu não consigo resolver, aí o texto diz assim, ele manda um mediador, que é esse servo, para resolver essa situação, porque não há justiça que eu possa usar nessa hora. Mas Deus chama o servo em justiça. O servo vem como um justo juiz. E o texto usa uma palavrinha que é abrangente na Escritura, que é essa palavra aliança. O texto diz assim, eu te guardarei e eu te farei mediador da aliança com o meu povo. O que é uma aliança, gente? Vamos pensar aqui rapidinho. É um anel, né? O meu já está coroado com uma partezinha prateada. 26, confirma aí bem, é isso mesmo? 26 anos de casado. Foi uma aliança que nós fizemos há 26 anos atrás. É uma aliança humana, feita diante de Deus. Como é que eu selei essa aliança? Numa cerimônia que a gente chama de casamento, e naquela cerimônia de casamento nós fizemos aqueles famosos votos. E os votos, eles são importantes, gente. Hoje está na moda, não, faz o seu próprio voto do jeito que você quiser. Não é bem assim, não. O voto tem que ser bíblico. E é por isso que havia aquelas palavras tão claras nos votos. E aí, quando os noivos querem fazer os seus próprios votos, eu posso até deixar. Pode fazer os seus votos, mas eles têm que contemplar todos aqueles elementos que estão contemplados lá naqueles originais. De que eu ia tomar essa mulher por minha esposa, por minha exclusiva esposa, e que eu ia viver com ela, amá-la. Como é que era, gente? Na saúde, na riqueza e no que mais? Eu já nem lembro mais, não é? Mas é uma lista boa. E eu tenho esse compromisso. Essa é uma aliança humana. A aliança, ela me lembra sempre, não precisa esquecer, tá? Essa aliança, gente, ela é feita entre 2 seres humanos, mas ela é baseada num compromisso diante de Deus.
Agora a Escritura narra também que Deus faz com o seu povo uma aliança. Só que a aliança de Deus com o seu povo, obviamente, é diferente de uma aliança humana. Porque quando Deus entra numa aliança, não tem jeito dela dar errado. A outra parte, que somos nós, os seres humanos, nós podemos até quebrar a aliança. Mas ele não desiste dessa aliança e ele diz assim: eu te farei mediador de uma aliança com o povo. Esse servo, ele é um mediador da aliança. Agora, para os mais curiosos, eu vou apontar um detalhe interessante aqui do texto. Quando você lê lá na língua original, você não encontra a palavra mediador. Eu te farei aliança com o povo. Quando ele fala de Cristo, ele está dizendo: o Senhor Jesus Cristo é a minha aliança. Ele é aquele que engloba todas essas coisas e que constrói com o meu povo um relacionamento de amor, no qual esse Deus soberano se inclina para amar, para cuidar, para abraçar, para fazer viver em santidade aqueles que são seus filhos. Cristo é a minha aliança. E sendo Deus o Criador, Ele tem todo o direito, Ele tem a sabedoria, a clara orientação para me mostrar tudo o que eu devo fazer nessa aliança. Você já leu no Novo Testamento a expressão de Paulo, uma preferida do apóstolo Paulo, em Cristo? Em Cristo significa que eu estou dentro dessa aliança que é Cristo. Eu vou ler alguns textos da Bíblia para você. Romanos 3:24, mediante a redenção que há em Cristo. Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, eu pertenço a Ele. E nele eu recebo todos os benefícios da aliança que Ele é. Todos os benefícios da obra que Ele fez. A morte pela qual Ele passou, derramando o seu sangue para que eu pudesse viver sem culpa ou medo. Lembra daquele salmo que diz assim: me deito e logo pego no sono? Qual que é a razão de deitar e logo pegar no sono? Hã? Fala alto, gente. É que eu não sei o texto, eu preciso ouvir. Hã? É Ele que me dá segurança. Eu não vivo com culpa, eu não vivo com medo, porque eu tenho uma segurança que vem de Cristo Jesus. E eu poderia ler aqui mais uma dezena desses textos que eu anotei. Em Cristo, essas coisas acontecem, porque Ele é essa aliança, Ele é o nosso mediador. O tradutor, ele precisou colocar, ele não sabia exatamente como colocar esse texto. Isso, é claro, se há uma aliança, há um mediador na aliança. O que é um mediador? Quem sabe dizer? Hã? Pensa numa relação de conflito. Lembra lá? Sempre tinha... Quem viveu na década de 90 ouviu muito essa história. Conflito entre israelitas e palestinos. Aí aparecia quem? Um mediador, que era um outro país, que ia lá e falava com um, falava com o outro, representava o outro, tentando fazer uma mediação de paz. Quem trabalha na área jurídica aí sabe o papel de alguém que faz de um mediador, quando há um conflito. E a Escritura diz que Cristo opera nesse relacionamento de Deus conosco como o mediador da aliança. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que há só um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem.
Porque ele se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, gente. Eu estou dando esse testemunho em tempo oportuno. Eu estou aqui hoje dizendo para vocês, anunciando para vocês, a partir da palavra de Deus, que só tem uma salvação para a sua vida. E se você quiser me permitir, eu vou usar um português bem simples. Se você não conhece a Cristo, você está perdido. Ou na expressão mais popular, você está lascado. Porque você se encontra morto nos seus delitos e nos seus pecados. E você vai passar essa vida inteira, querendo ou não, será que eu consigo me livrar? Você não vai se livrar. Porque a Escritura diz que você já está morto. Por isso você precisa de um mediador. E esse mediador é Jesus Cristo. Por isso eu digo, corra para Cristo. Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E assim caminha o apóstolo Paulo, nos apontando que esse servo é o mediador da aliança de Deus, e que ele toma os seus pela mão e leva até o fim dessa obra. E o resultado é um só, queridos. É aquilo que o servo veio fazer. Ele diz que o servo veio como uma luz para os gentios, veio para abrir os olhos aos cegos, veio para tirar da prisão o cativo e veio para tirar do cárcere quem vive nas trevas. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de você hoje. Eu falo muito a meu respeito. Você está numa dessas linhas aí. Ou pelo menos esteve. Quando a gente lê os evangelhos, a gente lê ali como Jesus de fato curou a cegueira física de alguém. E como em alguma ocasião os próprios apóstolos foram libertados da prisão. Mas esse texto refere-se de maneira mais abrangente à realidade espiritual na qual o homem vive. E essa realidade espiritual é uma realidade de trevas. Enquanto alguém não conhece a Cristo, vive nas trevas. Hoje na nossa aula eu falei para alguns alguma coisa a esse respeito. Sabe aquela coisa que você rejeitava Deus, de repente agora você diz assim: agora eu gosto de Deus. Eu não gostava da Bíblia, agora eu gosto da Bíblia. Eu odiava esses crentes, porque eles sabem ser chatos, mas agora eu gosto deles. O que aconteceu? É essa libertação que ele faz, tirando das trevas, abrindo os olhos aos cegos, para que vejam. É um cativeiro no qual os homens vivem, um cativeiro espiritual de morte, do qual eles precisam de libertação. E nós somos o povo de Deus, a igreja de Cristo, nós somos os embaixadores da luz. Nós somos os embaixadores da libertação em todos os níveis. Há povos que estão presos em diversos tipos de cativeiro. E Deus chama a sua igreja, Deus chama o seu povo para que vá lá e diga: eu cheguei aqui em nome do mediador. E eu vim aqui trazer a verdade. E essa verdade liberta. E Deus opera nos corações dos homens. Eu tenho certeza que irmãos aqui podem falar das coisas fantásticas da conversão de outras pessoas. Deus libertando dos cativeiros. Ele veio realizar cada uma dessas coisas por meio da igreja.
Deus tem dado crescimento à nossa igreja. Todo mundo que vem aqui vê isso. Às vezes as pessoas olham e falam assim, gente, essa é a experiência mais humilhante que um pastor pode ter. Porque não há homem suficiente para nenhuma dessas coisas. Então é humilhante. Mas é uma humilhação boa, é a humilhação de Cristo. E eu recebo de vocês o testemunho. E cada vez que eu recebo de vocês o testemunho, o meu coração se aquece. Cada vez que você diz assim, puxa, Deus tem abençoado a minha vida de uma maneira tremenda, espetacular. Eu não sabia que Deus fazia isso. É obra de Cristo. É Cristo fazendo essas coisas. Nós temos no nosso meio cegos enxergando, queridos. Pela pura graça, para um propósito. A glória de Deus. Tem um grande autor cristão que gosta muito de falar desse tema. Depois você vai lá na nossa biblioteca, tenta achar um livro dele. Piper. Piper é o teólogo que coloca o nosso coração em fogo pela glória de Deus. Quando nós aprendemos a amar a glória de Deus, nós entendemos o alvo final. Para todas as coisas, para a nossa adoração. Para que a gente está adorando aqui hoje? Para a glória de Deus. Porque o nome de Deus é exaltado, o universo assiste esse culto e fala, estão aí os filhos de Deus. As forças, os principados, as potestades, assistem esse culto e falam assim, esse povo ama esse Senhor. E Deus diz assim, eu sou Jeová, esse é o meu nome, eu não divido a minha glória, nem com ninguém, nem com Mauro, nem com a igreja da Barra Funda, nem com seus membros, com ninguém, a glória é minha, a glória é dele. E nós aprendemos a amar essa glória. E aí então nós começamos a fazer as coisas por causa da glória do nome de Deus. Eu ainda jovem, já estava na universidade, depois que eu havia me convertido, um dia um pastor, no aniversário de uma igreja, lá na frente falou assim, quem aqui quer servir a Deus em tempo integral? Levanta e vem aqui na frente. Adivinha quem foi? Fui lá. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia. Mas é assim que Deus levanta missionários. É assim que Deus levanta gente que ama a glória de Deus e que quer ir para outros lugares. É assim que Deus levanta gente que quer pregar o evangelho no seu prédio. Por causa do amor, da glória de Deus. Porque Deus não compartilha. E quando os homens querem compartilhar dessa glória para eles, eles experimentam ruína. Ruína. Porque Deus não divide a glória dele. Agora o que a Escritura ensina é que Deus, na sua bondade, Ele declara a sua singularidade. E Ele diz, eu vou transformar vocês de glória em glória. Porque não há pai que não quer o melhor para os seus filhos experimentar da glória do Senhor. E assim então Deus faz ouvir a sua voz, o final do nosso verso, do nosso texto, no verso 9. As primeiras coisas que eu falei já se cumpriram. Novas coisas eu vos anuncio. E eu vou fazer vocês ouvirem essas coisas mais e mais. Ele apontava para Cristo. O próprio Pai aponta para a obra do Filho. E esse é o nosso papel. Ontem um amigo escreveu aos colegas pastores. Ele disse assim,
Irmãos queridos, eu não lembro literalmente. Amanhã vocês vão adorar e pregar o Evangelho. Lembre-se, o culto e a adoração não é a respeito de missões. O culto e a adoração não é a respeito de escatologia. O culto e a adoração não é a respeito de música, nem de nada. O culto e a adoração são a respeito de Cristo. E vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. E vimos a sua glória. Então eu termino perguntando para vocês, filhos, o que lhes impede de confiar no servo? Pleno, completo, inteiro, absoluto. E ele veio para que você vivesse nele. Como é que você pode viver sem confiar na obra do servo? Por que você luta em se conformar à imagem do servo? Porque ele te chamou para isso. E quando você se conformar à glória, à imagem do servo, você viverá como o servo viveu, para a glória de Deus. Esse é o chamado.